antes de a gente entender sobre planejamento, a gente tem que entender o que é risco, o que traz risco para a gente, tá? E algumas das coisas que trazem risco para a gente são, primeiro, a máquina, né? Essa máquina é compatível com o trabalho que a gente vai realizar? Não adianta eu querer derrubar uma árvore imensa com uma motosserrinha lá, uma 170, com um sabrezinho de 30 centímetros. Não adianta nada, né? Então a gente tem que entender que a máquina é um fator de risco, tá? Depois, na máquina ainda, a máquina está abastecida para mim iniciar o trabalho e terminar. Eu tenho que ter certeza que eu vou iniciar o trabalho e vou terminar, e a máquina não vai me deixar empenhado, tanto por combustível quanto pela parte mecânica, certo? Então, imagina que eu estou cortando a árvore lá, a árvore está quase caindo. Apagou. E aí a árvore está naquela, cai ou não cai. E aí, para te parar, botar combustível de novo, né? Às vezes tu ainda tem que temperar e olhando a árvore lá quase caindo, oferecendo um risco, né? Esse risco a gente tem que eliminar. Esse é um risco que a gente consegue eliminar, né? Como que a gente elimina? Exatamente, na organização, a máquina está abastecida, né? Então, máquina com tanque cheio para iniciar o corte. Mas é uma árvore pequenininha, meio tanque porta. E se acontecer um imprevisto no meio? Então, a gente tem que iniciar o corte com o tanque cheio, né? Para a gente não ter imprevisto no meio. O próximo, né? Então, a máquina, a gente já vai ver antes de ir lá para o trabalho, né? Nota que eu ainda não cheguei na árvore. Sim. Tá? Conferir a máquina, está tudo certo. Depois, galho solto na copa da árvore. Ainda não cheguei na árvore, eu estou me aproximando da árvore, eu vou olhando para cima. Sabe o eucalipto, quando dá um vento, quebra um galho, ele fica preso nos outros galhos, né? Imagina lá, tu está cortando, tá? Essa árvore vai começar a cair, ela se mexe. Quando ela se mexe, esse galho se solta. Normalmente ele cai perto do pé da árvore. E onde é que fica o operador? Perigoso, né? Então, antes da gente iniciar o corte, a gente precisa avaliar isso. Não só na árvore que a gente vai trabalhar, mas as árvores ao redor. Vamos lá, tem uma árvore aqui e outra aqui. Os galhos estão se misturando, né? Eu vou derrubar essa árvore aqui. Quando essa árvore cair, ela vai mexer com a outra também. Se tem um galho solto lá na outra árvore, esse galho também pode cair. E aí, se eu estou saindo na minha rota de fuga lá, esse galho pode me acertar. Então a gente tem que pensar nisso também, tá? Então a máquina está abastecida, a máquina está confiável, mecânica em dia, tudo certinho. Avaliei galho solto na copa da árvore, tá? Tá seguro. Próximo detalhe, chuva. Dia de chuva, segundo a norma, é condição impeditiva para o trabalho. Dia de chuva não se derruba a árvore, porque é perigoso, né? Imagina lá, choveu, né? Ou está chovendo, tu está cortando, aí tu precisa sair pela rota de fuga, tu escorrega e cai. Porque o chão está molhado, né? Às vezes grama, né? O barro, é fácil de cair, né? E aí tu te coloca em risco, desnecessário. Então, dia de chuva não se corta a árvore. Se não for embaixo de um galpão, cortar um pedacinho de lenha, alguma coisinha, não se corta. Entendido? Próximo, animais. Que tipo de animal a gente pode encontrar lá na derrubada? Boi, cavalo, cachorro. Que mais? Vamos lá. Ovelha. Mas tem uma coisa que é muito perigoso pra gente. Gambá, guaxinim, cobra. Abelha. Abelha. Pode ter abelha dentro do tronco. E às vezes pode entrar um enxame dentro do tronco da árvore. Pode ter caixa de abelha próximo da árvore. E aí tu imagina só. A motosserra emite um ruído muito alto, né? Se eu não me engano é de 119 decibéis. É bem alto. Né? Um ruído que até faz mal para o nosso ouvido, né? Se eu não me engano é 119. Depende muito da motosserra, né? Esse ruído, ele incomoda muito as abelhas. Sim. Se tiver uma caixa de abelha próxima, as abelhas incomodadas com esse ruído, elas podem atacar a gente. Então isso também é um risco. Antes da gente iniciar o corte, a gente precisa olhar ao redor, ver se não tem caixa de abelha, né? Então o que pode, de animais, o que pode ser perigoso, né? Vamos lá, se eu derrubar a árvore em cima de uma vaca, meu Deus, a gente tem que pagar a vaca por nome, vai matar a vaca, né? Então eu preciso cuidar disso. Abelha, fator de risco, né?
O que mais? Cobra. Tem cobra no meio do mato? Tem, né? Escorpião. Pode ter? Né? Pode, né? Então tem vários tipos de animais. Então isso também é um fator de risco para a gente e para o próprio animal. Cachorro normalmente é muito curioso, né? Tá cortando, tá fazendo alguma coisa, às vezes o cachorro tá ao redor ali, a árvore está caindo e ele não vê. Derruba em cima do cachorro. Então a gente tem que cuidar disso. Depois, árvore por cair. O que é a árvore por cair? Imagina que a árvore que eu vou derrubar é essa aqui, tá? Mas tem uma outra que caiu e ficou escorada nela. Tá? Se eu derrubar essa árvore aqui, vai cair a outra por cima de mim. Então, antes de derrubar a que eu quero, eu preciso eliminar esse risco aqui, que está pendurado. Tá? Eu vou dar um jeito de tirar essa árvore daqui, para depois derrubar a árvore que eu quero. Eu preciso eliminar um risco, para depois derrubar a árvore. Entendido? Depois, raios. Raios também, condição impeditiva para o trabalho. O que acontece? Vocês viram uma vez, tinha na TV uma propaganda, em caso de temporal, não se abrigue debaixo de árvores. Já viram? Já viram essa propaganda? O que acontece? Quanto mais alta a árvore, maior é a tendência de ter um raio ali. Tá? E aí, se o raio der na árvore, aonde é que o operador fica? Do outro ladinho, né? Propício para tomar toda a descarga. Né? Risco de morte, certo? E aí, quem é que sabe quando vai acontecer um raio em um local específico? Não tem como saber, né? Então, se não tem como saber, não tem como evitar, a gente não faz. Porque é um risco de vida, né? Uma descarga elétrica de um raio é altíssima. Então, a gente não faz o trabalho. Faz quando tiver condições melhores. Outro fator de risco, pessoas, né? Vocês já viram falar que quando liga uma patrola, surge pessoa até debaixo da terra? Sim. Motosserra é a mesma coisa. Tá? Sempre tem alguém para vir olhar perto, o que está fazendo, né? E às vezes tu tá lá, olhou tudo, não tem ninguém perto, tá tudo certo. Tu tá cortando, quando tu olha onde a árvore vai cair, tem um cara parado lá. É verdade, sim. Então isso a gente tem que cuidar muito. Aí imagina cair uma árvore em cima de uma pessoa. Sabe quem é o responsável? Tá cortando. O cara está cortando, o cara está com a máquina na mão. Qualquer coisa que acontecer, qualquer consequência do trabalho, é responsabilidade do operador. Tá? Por que é responsabilidade do operador? Porque o operador tem o curso, tem o conhecimento, ele deveria ter olhado antes, entendeu? Então ele é responsável por tudo que acontecer. Então vamos lá. Então a gente está com a máquina abastecida, a máquina está em condições. Galho solto na copa da árvore a gente já revisou, está tranquilo. Não está chovendo, então a gente pode cortar. Animais, a gente deu uma revisada ali, olhou tudo ao redor, não tem a princípio. Árvore por cair, né, tinha, a gente tirou. Não está tendo descarga elétrica por raio. Pessoas próximas, então eu vou olhar bem se não tem pessoas próximas. Depois eu vou avaliar o terreno. Que tipo de terreno eu tenho? Isso é muito importante. Você sabia disso? Sim, até eu acredito que o terreno é bom de olhar. Se não tem nem ali para ele trabalhar, né? E às vezes pega o terreno. Isso. Por que é importante avaliar o terreno? Uma coisa é o terreno arenoso, ele tem uma característica de queda da árvore. É um solo mais frágil, né? Outra característica é o solo banhado. Sim. Né? Às vezes a árvore, quando cai, ela leva a raiz tudo junto, isso é perigoso. Né? Tem o solo rochoso, que as raízes não conseguem se aprofundar, então elas ficam superficiais. Né? Tem o solo de terra vermelha, que ele é mais duro. Né? Então cada tipo de solo tem uma característica, e a gente precisa entender. Onde tem grama, o que a gente tem que cuidar na hora de sair para não escorregar? Muitas vezes a grama é lisa, né? Fica lisa. O sereno da noite, né? Vai cortar de manhã cedo, a gente tem que ter um cuidado maior. Tá? E depois a gente vai avaliar se tem cipó na árvore. Por que é perigoso o cipó? Você sabe? Fica amarrada a árvore. Isso aí. Então vamos lá. Ó, eu quero derrubar a árvore aqui, tá? Vai.
Eu sou fera, eu derrubo a árvore onde eu quero. Tá? Não avaliei direito, vou lá, faço interdirecional, cortezinho de abate, a árvore está caindo em cima de onde eu quero. Espichou o cipó e funciona como uma corda. A árvore vai estar caindo aqui, ó, vai espichar o cipó e vai jogar para o lado. Aí vamos lá, agora vamos fazer uma suposição. Se tem uma casa do lado e o cipó jogou a árvore para cima da casa, perdeu tudo. Imagina uma árvore cair em cima da casa e destrói, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o cipó. Depois eu vou falar sobre o assunto bem específico, né? Nós vamos entrar no assunto do cipó, o que a gente faz, o que a gente não faz, quando a gente pode cortar e quando não cortar, tá? Mas a gente tem que ter muita atenção nessas fontes de perigo aí, tá? Motivos que causam acidente. Tá? Os principais motivos que causam acidente. Primeiro, a gente vai ter falta de atenção. Normalmente, falta de atenção acontece para pessoas que são mais experientes. Se eu faço há anos, eu faço até de olho fechado, né? E aí começa a fazer no automático, né? Normalmente a pessoa que é iniciante, ela tem um pouquinho mais de medo, né? Então ela vai ter mais atenção naquilo ali, né? Certo? Então normalmente a pessoa, falta de atenção é associada com a autoconfiança, né? Depois, falta de conhecimento. O que a gente falou ontem lá sobre aquele vídeo que o senhor viu, daquela árvore toda entalhada que faz uma dobradiça no meio para ela cair, né? Isso é uma falta de conhecimento. Tá? Por quê? Porque lembra que eu falei que era só um pouco? Se tu faz uma árvore inteira, isso tem um grande risco de um acidente. Ela quebra, ela pode tanto ir para trás e quebrar essas duas dobradiças, como ela pode ir para os lados. Assim, para trás pega a pessoa, né? É muito perigoso. Só que aí alguém, vamos dizer assim, nunca cortei na minha vida. Tá? Veja um vídeo daquele, mas é fácil de fazer, não tem erro, vai cair ali. Aí eu vou lá, corto uma árvore de uns 30 metros de altura, uma árvore de uns 30 anos, um eucalipto de uns 30 anos. É fácil, eu vi no vídeo lá, vai lá, faz, causa acidente, mata o cara. A culpa é do quê? De conhecimento. Ele fez uma coisa que ele viu no vídeo, acha que é certo, sem nenhum embasamento técnico, e causou acidente. Entendeu? Então a falta de conhecimento é muito perigosa. Eu acho que é um dos mais perigosos até. Outro fator, equipamento inadequado. Tá? Como eu disse antes, né, a motosserra lá no meio do corte, tem um problema que acontece muito com a motosserra. Não, quando ela esquenta, ela se desliga e não liga mais. Imagina só, estou cortando uma árvore. No meio do corte ela esquentou, se desliga e não liga mais. E aí? Eu estou do lado da árvore tentando ligar e a árvore aqui balançando. Sim. Um fator enorme de risco, não? Então, uma falha de equipamento, né, que na verdade eu considero, o nome é falha de equipamento, mas eu considero como falha humana. Porque deveria ter sido feito uma manutenção ali atrás, antes de iniciar o trabalho, né? É uma falha de equipamento, o equipamento falhou. Sim. Mas antes do equipamento falhar, quem falhou foi o operador, por não ter feito o teste. Ou sabia que a máquina estava com esse problema e cortou igual, né? Sim. Então, outro fator que causa muito acidente, cansaço. Tá? Chega um ponto que a cabeça da gente manda o corpo fazer o movimento, mas o corpo já está, chamam de fadigado, né? Cansado, que o corpo já não consegue mais responder, ele está cansado. Então tu manda o corpo fazer o movimento e o corpo já não responde, tá? Normalmente esse tipo de acidente acontece no final do dia, próximo do final da semana, tá? Então esse também é um fator muito perigoso. Outro fator perigoso é a pressa. Tem que terminar o serviço, tem que terminar. Eu costumo associar uma viagem de carro. Tá? Se eu levo para fazer 80 km, a 80 km por hora, eu levo 1 hora, né? Se eu fiz esse mesmo percurso de 80 km em 45 minutos, o que ficou para trás? Alguma coisa faltou no meio, né? Normalmente é a segurança ou a qualidade. No caso do trabalho com motosserra é a segurança, né?
Se tu leva 1 hora para fazer uma derrubada, desgalhar, né? Leva 1 hora. Se eu fiz em 40 minutos, alguma coisa ficou para trás. Normalmente é segurança, né? Então não adianta, se leva 1 hora para fazer o trabalho, é 1 hora que leva. Tá? Não conta com 45 minutos. Você não está se colocando em risco, tá? E outro fator, né? Bebidas e drogas. Motosserra é inadmissível. Né? Não tem possibilidade de trabalhar